Fala, fofa, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. E hoje todo mundo tá me fazendo a seguinte pergunta: Augusto, o Bitcoin chegou em 108 mil dólares, ele segurou, já está em 112. O Bitcoin vai voltar a subir já agora? Essa é uma excelente pergunta e eu posso dizer para vocês o seguinte: a alta que vocês estão enxergando agora é uma alta dentro de lateralidade. Talvez se eu postar esse vídeo amanhã, talvez já esteja em queda novamente. Por quê? Porque quando o mercado está dentro de uma lateralidade, ele está num aspecto de arame farpado. A última vez que a gente viu o mercado em arame farpado, esse mercado mais lateral, com bastante ruídos de alta e baixa, dentro de um espaço curto de tempo, aconteceu em janeiro, lá por dia 20 de janeiro de 2025. Então, o que a gente está vivendo agora é um período em que o mercado, em que o Bitcoin rejeitou 125 mil e a gente está em 112, ou seja, estamos num valor abaixo do que de 15 dias atrás. Então, na minha opinião, o mercado Bitcoin no médio prazo ele virou de tendência, ele está entrando numa tendência de baixa no médio prazo, mantendo a alta no longo prazo ainda. Mas o que é importante para esse setembro? Setembro vai ser um mês muito difícil para a gente operar. Para a gente ganhar dinheiro, na minha opinião, é quase impossível. Por quê? Porque o mês de setembro é o mês do pivô do Fed. O que é o pivô do Fed? O pivô do Fed é quando a política monetária dos Estados Unidos ela muda a sua tendência, né, a sua expectativa. Então, por exemplo, se o mercado estava com elevação da taxa de juros, ele estava menos líquido, com menos dinheiro no mercado, e ele começa a ter o corte de juros, isso é o pivô do Fed. O contrário é verdadeiro também. Se ele está em um ambiente expansionista e tem corte de juros, e daqui a pouco ele começa a ficar mais restritivo e ter uma elevação da taxa de juros, acontece o pivô do Fed. Em todas as vezes em que existe o pivô do Fed, historicamente falando, o mercado, ele sempre gosta, no longo prazo, de que tenha o corte de juros, ou seja, o corte de juros significa que no futuro próximo o mercado vai ter a intenção, o mercado de risco vai ter a intenção de receber mais capital, porque vai entrar mais dinheiro, vai ter mais impressão de dólares e assim por diante. E aí, supostamente, para quem investe em mercado de risco, isso é muito positivo. Acontece que todas as outras vezes em que tivemos grandes cortes de juros, né, nós tivemos quedas no mercado nos meses seguintes, depois do corte, tá? Então, mesmo no curto prazo, ou seja, no curto prazo, tudo pode acontecer. No mês de setembro, eu acredito que vai ser um mês de bastante manipulação e bastante volatilidade. O mercado vai querer dizer uma direção e um dia, no outro dia, ele vai mostrar uma direção completamente oposta. E vai ter uma excelente captura de liquidez dos dois lados. Então, primeiro ponto, eu jamais me alavancaria num ambiente desse. Toda vez em que eu me alavanquei capital durante períodos em arame farpado, como aconteceu no início do ano, e principalmente em períodos de corte da taxa de juros ou elevação da taxa de juros, ou seja, pivô do Fed, toda vez que teve um pivô do Fed, eu vi o mercado sangrar no curto prazo, depois no longo prazo ele retornou às altas no caso dos cortes, tá? Mas o que eu quero dizer? O mercado ele sofre um ambiente de estresse. E é literalmente isso. É estressante estar no mercado de risco enquanto existe um pivô do Fed. Porque as expectativas são umas, o mercado parece que ele está indo na direção das suas expectativas e daqui a pouco ele inverte rapidamente para uma expectativa nada a ver daquilo que você estava esperando. Deixa muita gente trancado em uma situação muito ruim, você ficar preso em topo e aí você fica com as mãos amarradas. Então é importantíssimo vocês entenderem que neste mês uma estratégia de preservação do capital, uma estratégia de contenção de riscos, na minha opinião, é a melhor coisa a se fazer. Por quê? Porque você tem que ter liquidez na sua mão para qualquer ambiente, qualquer cenário que venha a acontecer. No meu gerenciamento de risco, eu volto mais tarde para explicar para vocês. Agora sim, estacionei o carro aqui. Eu queria comentar então o seguinte. No início do ano, o mercado fez um comportamento durante o último arame farpado, né? O último mercado mais lateral, intenso e volátil que a gente viu para o Bitcoin foi em janeiro desse ano até março. E nesse período, o ouro, se vocês prestarem atenção, ele entrou em forte tendência de alta.
Teve a questão do tarifaço do Trump e tudo mais. Muitas pessoas acreditam que isso influenciou negativamente no mercado. Eu tenho as minhas dúvidas, tá? Mas o mais importante é a gente entender que agora, em setembro, nós estamos vendo o mercado do ouro explodindo em forte alta. Ações de empresas ligadas a metais preciosos estão fazendo um volume de alta de preço muito grande, fora do normal, bem acima da média dos últimos anos. Então isso significa que os investidores nos Estados Unidos que estão comprando metais preciosos ou estão se colocando nessa posição, estão preocupados com esse corte de juros potencial que tem 90% de chance de acontecer, como eu posso deixar aqui do nosso lado aqui. 90% de chance de acontecer um corte de taxa de juros realmente agora em setembro. Só que o detalhe que é muito importante é a gente entender que se eles estão comprando ouro, se ações de empresas de ouro que nunca sobem, nunca se valorizam tão rápido e começaram a explodir, se valorizar muito rápido, inclusive eu estou posicionado em 2 delas, que eu deixei para os membros do canal, né? Há 20 dias atrás eu postei essas 2 ações, elas já subiram 30% em apenas 3 semanas. Nós temos uma característica muito interessante, que é os investidores de risco, alguns deles, ou uma parte deles, está procurando proteção em metais, né? E aí tem aquela história, então muita gente vai procurar em Bitcoin. Calma, relaxa aí, tá? Toda vez que nós temos um período de estresse no mercado, um pivô do Fed, a gente pode ter um risco de um sell-off muito grande, muito repentino, no dia do corte de juros, dias após o corte de juros, um mês após o corte de juros, a gente não tem controle sobre isso. Só que, geralmente, a volatilidade surge, a manipulação também. Então, altas muito fortes após o período de corte de juros em um curto espaço de tempo, eu tomaria cuidado para logo já presenciar um sell-off, ou seja, uma venda muito repentina. O contrário é verdadeiro também. Se vir uma queda muito forte no dia do corte de juros, eu já esperaria uma retomada de alta, repentina, aleatória, do nada nos próximos meses. Então, o que eu quero dizer para vocês agora? Que é um mês muito mais voltado para você proteger patrimônio e também controlar a exposição ao risco, fazer uma exposição ao risco controlada e nada de irresponsabilidade com o seu capital, tá? Então, vou comentar agora com vocês o meu próprio gerenciamento, o que eu vou fazer agora para esse mês e a forma como eu vou me expor e o que eu vou esperar e a forma como eu vou tentar sobreviver no mercado ao longo deste mês de setembro. Me acompanha aí. E como num passe de mágica, estamos aqui agora dentro do estúdio. Eu quero trazer para vocês algumas informações bem relevantes e minha opinião sobre setembro, cara. Setembro vai ser um mês que, na minha opinião, ninguém vai ganhar dinheiro, tá? Conforme eu estava explicando ali no carro, quando eu vejo que os ativos de ouro disparam e ações voltadas a metais preciosos disparam, isso significa que o mercado institucional está dando uma pausa nesse mês, ou seja, ele está diminuindo sua exposição, muito por conta de alguma preparação de manipulação de preços ali depois do corte de juros. Dá para ver que setembro não tende a ser um mês muito positivo já no mercado, né? Mas provavelmente para esse ciclo assim, nesse ciclo de alta, ele vai ser um mês mais lateral, de pausa, com correções breves, né? E mercado lateral com correção. Então é muito mais importante a gente estar dentro de um gerenciamento de risco, onde a gente está mais protegendo o capital, né? Mais dolarizado, mais líquido, mais em caixa, do que dentro e exposto do mercado, porque, cara, definitivamente não é um mês muito bom. O que eu acho interessante nesse mês? Cara, para quem gosta de pool de liquidez, né? Ficar emprestando dinheiro para o mercado para ficar em um range ali lateral, aproveita porque como o mercado está num período que eu chamo de arame farpado. O arame farpado, o mercado, às vezes, ele dispara uma falsa alta, depois uma falsa queda. Uma falsa alta, uma falsa queda. Conforme no início do vídeo, ontem, eu gravei o início deste vídeo ontem, de tarde, vindo para o escritório. E, basicamente, vocês viram que eu comentei uma hora ali, que eu acreditava que ontem estava subindo e hoje, né, ou seja, amanhã, ia cair. E de fato, dá para ver que o mercado literalmente está nesse vai e vem, né? Então, quanto mais você mexer no mercado, pior vai ser. Quanto mais você ficar ganancioso em setembro, pior vai ser para você. E eu vou mostrar aqui alguns gráficos importantes para a gente entender como é que está a dinâmica do mercado atualmente, tá?
Então, basicamente, nós temos o seguinte. Eu quero pegar aqui, por exemplo, o gráfico do Ethereum. Dá para ver que o Ethereum está devolvendo um pouquinho da alta de ontem, né? A gente pega o gráfico diário aqui. A gente vê que ontem ele teve uma pequena alta, agora tem uma pequena correção, uma pequena queda, né? Ou seja, ele está apanhando um pouquinho para conseguir entregar mais muita alta, né? A gente está vendo agora o preço se espremendo entre médias bastante importantes. Dá para ver que o mercado em algum momento vai ter uma disparada de preço. Acredito que ele vai fazer uma busca de liquidez bilateral aqui, ou seja, ele dispara para um lado, depois para o outro. E essa característica de arame farpado a gente já viu no início do ano. E justamente quem ficou comprado no início do ano, na virada de dezembro para janeiro, a gente viu esse tipo de arame farpado aqui literalmente fazendo muitas pessoas tomarem bastante prejuízo, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado porque a gente está num ambiente muito semelhante a este do início do ano, que é um período onde nós temos uma pausa dos investidores institucionais, né? A gente perde aquele mercado tendencioso de alta e às vezes até pode acontecer uma tendência de baixa, que na minha opinião é o que está acontecendo, tá? O mercado está invertendo de tendência de alta para uma lateralidade para ele começar a corrigir com uma certa lateralidade. Bitcoin, inclusive, pode buscar os $102 mil por unidade. Acho difícil ele atingir nesse mês acima de 125 mil, então definitivamente não acho que é um bom mês assim para você tomar grandes riscos, né? Acho que é um mês muito bom ou para montar pool de liquidez e ficar ali no range lateral ganhando dinheiro com taxinhas e tal, ou você fica mais na maciota, mas evite mexer no dinheiro nesse mês, né? Esse é um mês muito mais de a gente acompanhar informações do que um mês operacional, do que um mês de você estar exposto muito ao risco, né? Fazer um gerenciamento correto. O meu gerenciamento aqui, por enquanto, nessa carteira pública que eu estou trazendo aqui para vocês, eu ainda me mantenho 79% em Tether, 10% em Ethereum, 7% em BTC. Os Bitcoins eu vendi lá em final de julho e metade de agosto. Tá? Então, desde o final de julho e metade de agosto, eu já diminui minha exposição grandemente no mercado. E a gente tem aqui, por exemplo, essa é uma carteira bem na defensiva, tá? Não é uma carteira que você vai querer ganhar dinheiro ou aumentar lucro, mas sim proteger o lucro e se proteger e ter liquidez para possíveis oportunidades melhores, tá? Eu não tenho dúvidas que setembro tem grandes chances, né? Entre setembro e outubro a gente ter um período já de grande oportunidade para comprar um pouco mais barato e tudo mais, porque eu acredito que o ciclo não terminou, mas ele está, digamos assim, dando uma pequena esfriada. É um mês um pouco mais frio, tá? Não um mês tão quente quanto os meses anteriores. E geralmente esses meses eles vêm depois de meses que ele deu aquela intenção forte de alta, tá? Então é um mês mais que deu a intenção de alta no mês passado e agora ele tá dando uma resfriadinha, tá? Então, no ciclo aqui do Bitcoin dá para ver que a gente ainda não chegou em níveis de topo assim marcantes ainda. A gente não tem essa região amarela, essa banda amarela onde é o maior risco de topo, né? A gente não tem, ou seja, o mercado, na minha opinião, ele tá agora acumulando para depois tentar continuar subindo. E enquanto isso, o Bitcoin tem níveis interessantes que ele pode ser testado como suporte, como por exemplo essa região entre $98 mil e $102 mil aqui ao longo deste mês. Eu acredito que a gente pode sim, durante essa volatilidade, durante esse arame farpado, a gente ter falsos movimentos dos dois lados, até que vai chegar em algum momento em que a gente vai testar essa região. Os arames farpados, eles são essas regiões assim, sabe? Onde a gente tem várias altas falsas no meio do caminho, várias quedas falsas no meio do caminho, falsas altas no meio do caminho, falsas quedas no meio do caminho, ou seja, são altas e quedas direcionais que dão um susto, que parece que o mercado vai numa direção e você vai perder o bonde, mas ao mesmo tempo, depois passa uma semana, ele tá com uma característica de que vai cair muito forte. O arame farpado é o pior inimigo, é o maior inimigo do investidor de mercados voláteis, porque ele fica mudando a tua percepção do mercado o tempo todo. Então, quando você está nesse ambiente, ou você está com uma pool de liquidez, né, para você ficar recebendo taxas, coletando taxas enquanto o mercado está lateral, ou você fica na defensiva, é melhor ficar em dólar mesmo, quietinho ali parado, esperando o mercado, né, voltar a trazer um fundo mais interessante, uma zona de maior venda. O que eu pretendo fazer? Eu estou esperando a qualquer momento uma grande venda acontecer, um semanal onde o mercado caia forte entre esse mês de setembro e mês de outubro, porque eu não tenho uma bola de cristal para precisar exatamente quando isso vai acontecer,
mas na minha opinião o mercado vai se preparar para uma busca de liquidez, provavelmente ali pelo dia 17, 16 de setembro, quando nós vamos ter a mudança da política do Banco Central americano, né, de redução da taxa de juros. A gente vai ter algum tipo de movimentação antes e depois, e esse tipo de volatilidade vai estar dentro de um contexto de arame farpado. Esse arame farpado é onde a gente vai ter algum tipo de oportunidade de venda muito grande, né? As pessoas vão ficar com medo, e nessa semana em que muita gente vai ficar com medo é o momento que eu quero aportar um pouquinho, eu quero entrar, tá? E aí eu começo a mudar esse gerenciamento da carteira para um gerenciamento novamente maior de exposição ao risco. Por enquanto, me mantenho na defensiva, me mantenho com os escudos levantados e numa proteção. Então, o gerenciamento de risco mais correto, pessoal, na minha opinião, é na defensiva. Enquanto o ouro está subindo, a gente está vendo que o comportamento dos investidores institucionais, investidores que têm mais grana e dos fundos de investimento é de proteção também. Ou seja, eles estão aguardando para ver esse tipo de manipulação de mercado que tende a acontecer, essa incerteza sobre essa dinâmica de corte de juros ou não. E, basicamente, muitos investidores lá nos Estados Unidos estão preocupados com o seguinte: quando eles começam a comprar ouro ou ações de empresas de ouro, de metais preciosos, significa que eles estão querendo se proteger de uma possível queda mais abrupta. Então, quando eles fazem isso, eles começam a se antecipar através de diversificação em metais preciosos, porque o mercado de metais preciosos, ele a maior parte do tempo ele fica lateral, subindo bem fraquinho. Mas nesse último mês a gente viu empresas como a SSRM se valorizando violentamente. E essa é um tipo de empresa que é difícil você ver ela se valorizar em alguns dias, tipo 300% de alta. Não é normal você ver uma empresa de metais preciosos se valorizar 300% em 300 dias, por exemplo, em um ano, sabe? É improvável. Então isso significa que se tem investidor, se tem capital entrando nessas empresas que geralmente ficam laterais a maior parte do tempo, e você vê que tem um movimento de anormalidade, isso significa que os investidores estão procurando proteção, estão procurando se defender de uma possível quebradeira, de uma possível cascata de queda, né? Não significa que ela vai acontecer, não significa que todo mundo consegue se antecipar a isso, mas significa que o mercado está ficando mais perigoso no sentido de que setembro e outubro não tem mais aquela característica de continuação de alta forte, né? Bullish, como nós estávamos vendo desde abril até agora. Então, por isso que eu duvido que o Bitcoin vai superar $125 mil esse mês e no mês de outubro. Eu duvido, tenho grande dificuldade de acreditar nisso. Acho que é um mercado, é um período agora muito mais lateral e de captura de liquidez dos dois lados. É um período muito complexo de você investir, porque a maior parte das pessoas vai perder dinheiro. Quem ficar mexendo no capital, quem ficar se alavancando agora, vai perder dinheiro com certeza, tá? Porque ele vai fazer muitos falsos movimentos. Então é muito mais interessante você ficar na defensiva, ficar esperto, aguardar o período de queda brusca para aportar, tá? Enquanto nós temos, assim, um risco de corte de juros, ao mesmo tempo uma inflação fora de controle ainda, porque a inflação não chegou a 2%, ela estava em 2,8%, se eu não me engano, mas ela não chegou a 2% na meta da inflação do Fed. Dá para ver que o Fed está se sentindo pressionado a cortar juros, mas vocês sabem que o Trump está fazendo trade, né? Então essa pressão do Fed para o Fed cortar juros, é o que pode provocar para nós essa calmaria do mercado, vamos dizer assim, um mercado um pouco mais lateral, com volatilidade, do que um mercado tendencioso em alta, né, com clara evidência de que a gente vai continuar subindo. Então, apesar de eu estar bem bullish ainda por Ethereum, né, eu acredito que o Ethereum vai passar por um período agora um pouco prolongado de interrupção dessa tendência de alta semanal. Ele vai ficar um pouco mais lateral antes de nova continuação de alta. Na minha opinião, é muito mais fácil o Ethereum recuar até outros níveis, lateralizar, para depois, assim, dar seguimento à sua alta de rompimento de topos, tá? Então, eu acho que nós vamos entrar numa janela temporal bastante complexa, e quanto mais você mexer no dinheiro, repetindo, pior, tá? Outro detalhe importante, o Ethereum Foundation anunciou que planeja vender aí 10 mil Ethereum nos próximos dias e próximas semanas. Então isso sim, com certeza vai dar uma pressão de venda, porque eles querem utilizar a venda de 10 mil Ethereum através de exchanges centralizados, né, como Binance, Bybit, OKX, e eles querem utilizar a venda desses recursos para alocar, para apoiar pesquisa e desenvolvimento, subsídios para o ecossistema e doações relacionadas, ou seja, eles querem realizar lucro.
tá? Entre outras palavras, querem utilizar a alta do Ethereum recente para fazer uma realização parcial de lucro, e eles estão anunciando essa venda, né, dizendo assim, olha, vamos agora começar um processo de venda de 10 mil Ethereums. Esse tipo de pressão de venda, se fosse 10 mil Ethereums de uma vez, seria complicado porque o mercado realmente pode trazer uma queda forte. Mas eu acredito que eles vão fazer isso através de formas pontuais. Ou seja, ele vai vender ali, passou uma semana vende 1.000 etéreos, passou outra semana vende mais 1.000 etéreos, aí na outra semana 2.000 etéreos, né? Para não causar aquele impacto no mercado. Ou eles vão tascar tudo de uma vez, causar uma queda violenta e a gente vai sentar na graxa, tá? Eu tô de olho para o Ethereum e possibilidade de correção, comprar Ethereum em $3.500 se ele atingir os $3.500, tá? É uma região que eu acho que é um preço bem equilibrado para comprar, para entrar e para alimentar. Na minha estratégia pessoal, eu pretendo ir comprando Ethereum aos pouquinhos ao longo dessas próximas semanas, mas eu entendo que vai demorar para isso daqui voltar, tá? Provavelmente umas 8 semanas ali, eu acredito que a gente vai ficar em custo de oportunidade de 8 semanas de comprar Ethereum aos pouquinhos. E isso levando a crer que o Bitcoin vai voltar a subir, que o topo histórico dele já não é $125.000 e ele vai se romper no final do ano, que é a tese que eu acredito ainda por enquanto, tá? Eu acredito que o Bitcoin ali em novembro e, sei lá, final de outubro, novembro, ele começa a subir. Porque se a gente olhar os retornos históricos, né, os melhores meses do ano para você estar exposto em criptomoedas são o mês de outubro, novembro e dezembro, que historicamente são os meses mais bullish, né, os meses mais de alta forte, tá? Como, por exemplo, o ano de 2020, né? 5 anos atrás, ele entregou alta de 27% de alta só no Bitcoin, novembro 42% de alta e dezembro 46% de alta, já com preço bastante esticado. Já, mesmo que o preço subiu bastante, ele já estava bastante esticado, ele ainda subiu tudo isso no fim do ano. Então, 2023 a gente também teve um período de trimestre final de alta muito forte, né? Então dá para ver que o trimestre final de cada ano geralmente tende a ser os meses mais bullish, né? Só que assim, setembro dá para ver que ou vai ser um mês negativo ou um mês água de salsicha, né? Ou seja, terminar perto de 0% assim de alta, tá? Aí chega em outubro, pode ter uma correção ou uma recuperação, uma formação de fundo, e aí novembro alta forte, dezembro alta forte. Então, a gente pode ver esse tipo de movimentação de alta se arrastar mais para o fim do ano. Só que, no momento presente, eu tenho que viver com o que eu tenho hoje, e o que eu tenho hoje é o risco do Bitcoin fazer topo histórico em $125.000, que ele chegou aí, né? Ele chegou, na verdade, a 124.200, ou seja, eu tenho esse topo histórico aqui marcado em agosto, não sabemos se é o topo histórico definitivo do ciclo ou não, tá? Se ele conseguir segurar, manter a lateralidade acima de 102, eu vou acreditar que é continuação de alta para o final do ano, acredito que ele só vai fazer um canal de alta, né, forte aqui, mas vai voltar a subir porque a característica desse ciclo é de que o mercado está lateral para continuar subindo. Então, por exemplo, se ele segurar, ficar andando de lado aqui, mas segurar preço acima de $102.000 e $98.000, o nosso suporte semanal vai estar preservado, continuação de alta, alta infinita, explosão no fim do ano, tá? Mas ele tem que segurar acima de $102.000, ele precisa manter essa característica de proteção e de defensiva, tá? Se a gente tem esse momento em que ele conseguir segurar isso, passou setembro e outubro sem grandes quedas muito fortes, eu acho interessante. Mesmo se cair muito forte, 30% do topo, eu não me assustaria, tá? 30% seria ele voltar lá para os $92.000, né, do topo de 124, por exemplo, também ainda estaria dentro. Agora, caiu além disso, aí o mercado vai já dar uma indicação de reversão majoritária de tendência e realmente a gente pode depois entrar em fim de ciclo. Se vocês prestarem atenção também o comportamento dessas ações de metais preciosos, né, de movimentos de ouro e prata, essas empresas se valorizando violento, dá para ver que se elas derem uma continuidade dessa alta, dá para ver que é uma preparação desses institucionais para 2026 o mercado realmente começar a sucumbir. Só que eu ainda acho que a gente tem que viver mês após mês, dia após dia, com uma certa tranquilidade e ver com calma qual é a direção do semanal. Dito tudo isso, né, o semanal, enquanto ele defendeu $108.000, ainda ele tem características de continuação de alta, tá? E como ele defendeu o topo anterior aqui, ele ainda tá com cara de continuação de alta. Porém,
né, dá para ver já que o mercado está querendo enfraquecer e ele está querendo já entrar entre esses níveis aqui, tá? E possivelmente ficar entre esses níveis antes de uma nova alta, tá? Por isso que para eu acreditar em continuação de alta para o fim do ano, outubro, novembro e dezembro, e esses meses realmente forem bons de performance de alta, a gente não pode cair tanto, a gente teria que controlar um pouco essa queda e de fato não perder muito os 98 mil dólares. Ele até pode perder temporariamente os 98 mil dólares e ir para 92 só para fazer uma busca de liquidez, mas na minha opinião eu compraria esse tipo de queda, tá? Porque seria o teste da média 8 semanal aqui nos 92 mil dólares, eu compraria visando ainda uma alta de final de ano, tá? Dificilmente eu vou acreditar em um fim de ano muito apocalíptico, pelo menos por enquanto. Tá? Por enquanto eu vou ir a favor da probabilidade de que, beleza, setembro vai ser um mês horrível, ok, outubro também pode ser um mês bem água de salsicha ou ruim, só que a partir de novembro eu acredito que o mercado tem grandes chances de entregar uma recuperação, uma alta interessante, talvez dezembro também, janeiro, né, de 2026 também, e assim por diante. E aí sim, lá no ano que vem, a gente com calma, a gente vai ver quais vão ser as tendências, né, dos ativos. Mas sim, quanto mais o mercado já está entregando alta, mais arriscado é ficar nele. E é por isso que eu acredito que nós estamos entrando numa fase de realização de lucro. E quando entra essa fase de realização de lucro institucional, o mercado fica mais lateral. Se você gostou desse conteúdo, é só se inscrever no canal aqui, comente, dê a sua opinião sobre o que você achou de tudo isso que eu falei. Se você concorda, discorda, por que você discorda e tal. Sempre de preferência, sempre com respeito. Um grande abraço a todos, que Deus ilumine a vida de todos vocês e a semana de todos vocês. Um grande abraço e tamo junto. Valeu, pessoal. Falou.